EFT, Emotion Freedom Techniques. Se você me segue, se você já viu algum vídeo meu, você já deve ter ouvido essa sigla, né? Que significa técnica de liberação emocional, que é a minha principal técnica de atendimento dos meus clientes e é a principal técnica, né, que eu me curei das minhas questões emocionais, questões de ansiedade, crises de pânico, insônia, compulsão alimentar, culpas do passado, tensões na hora de dirigir, enfim, uma infinidade de questões que eu já consegui resolver, né? Por causa dessa técnica, eu me tornei terapeuta. Por quê? Porque eu vi na minha vida os benefícios dela, né? Eu senti dia após dia, sessão após sessão, os benefícios na minha vida, no meu corpo, na minha mente. E isso me motivou, né, na época, a fazer o curso e ajudar pessoas usando essa técnica. Mas de onde vem a EFT? E ela tem comprovação científica? É sobre isso que eu quero falar hoje. A EFT, ela foi criada baseada nos princípios de três ciências, que é a acupuntura, a psicologia e a cinesiologia. Quem criou ela, e na verdade a criação dela original é TFT, foi um psicólogo americano chamado Dr. Callahan. Ele tinha uma paciente chamada Mary, e ele já tinha 3 anos que ele fazia terapia com ela, e ela tinha fobia de água. Ela não podia ver água assim para cobrir o pé dela, que ela já entrava em pânico, em desespero. Então ele começou a usar todas as técnicas que ele conhecia para tentar ajudar nessa pessoa, porque uma pessoa que tem uma fobia dessa sofre muito. Então, ele foi testando os conhecimentos que ele tinha. Ele já era um psicólogo experiente, né? E ele passou a fazer alguns testes. Aí ele começou a usar os conceitos da acupuntura, né? Que é alguns pontos do nosso corpo que a gente ativa. A acupuntura são agulhinhas, né? Que a gente coloca na orelha, às vezes coloca em outras partes do corpo. E ele foi entendendo essa lógica por trás da acupuntura e colocando, tocando em alguns pontos com a ponta dos dedos. Até que na sequência que ele fez lá, eles tocaram aqui nesse ponto que é ligado ao estômago. Alguns minutos tocando aqui, é, ela disse assim: passou. E ele disse: passou o quê, né, senhora Mary? E ela disse: passou o medo de água. E ele falou assim: mas como? Se tem 3 anos que nós estamos aqui tentando e você não evolui. Aí ela falou assim: não sinto mais medo de água. Aí eles estavam num lugar que era possível ela colocar o pé, né? Tinha uma piscina. E eles foram e fizeram a experiência, ela conseguiu fazer isso. Então, é o primeiro caso de cura que é registrado, é o da senhora Mary, né, pelo doutor Callahan. Depois veio um psicólogo, aliás, um engenheiro, o Gary Gregg, um negócio que fugiu, até anotei aqui, ó. Gary Douglas, se eu não me engano. Em 1995, 85, e aí ele pegou os pontos da TFT, que eram mais pontos, tinha que fazer mais tocas no corpo, e sintetizou, resumiu. A TFT, ela tem, tipo assim, para ansiedade alguns pontos, para insônia outras, e a EFT, eles viram que funcionava da mesma maneira. E aí, esse engenheiro, ele foi estudando e vendo os benefícios. No Brasil, quem trouxe a técnica é o meu professor André Lima, né? É a pessoa mais conhecida, que mais divulga a técnica, foi através dele que eu conheci, né? E essa técnica realmente fez uma diferença incrível na minha vida. Tem comprovação científica? Sim, tem comprovação científica, né? Durante o curso a gente estuda isso, a gente lê. Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre isso. Você pode jogar no Google Acadêmico, que é um site específico onde se registra as pesquisas científicas. O que é pesquisa científica, gente? São grupos de professores ali em universidades que eles pegam determinados assuntos para fazer experiência, para ver se aquele assunto realmente é verdade. Eles fazem isso muito com remédios, por exemplo, eles pegam um remédio que é um placebo, né, que é um remédio de mentira, e colocam o remédio de verdade para ver esse funciona ou não funciona, ele é igual ao placebo.
Então, eles pegaram, hoje mesmo eu li, um grupo de estudantes que tinha dificuldade de falar em público. Se eu não me engano, estudantes de enfermagem. Então, eles fizeram uma análise deles fazerem antes, né? Eles foram avaliados antes de fazer a técnica, fizeram a técnica, posteriormente foram avaliados. Então, eles conseguiram coisas que eles não faziam antes, conseguiram fazer depois. Tem um outro estudo que fala de ex-combatentes de guerra também, que diz o seguinte: pessoas que, né, combateram guerra, viu muitas pessoas morrerem, perderam amigos, perderam ali num campo de guerra. Então, esse é um estudo baseado no estresse pós-traumático. Coletaram o sangue deles antes da sessão de FT, aplicaram a técnica, coletaram sangue de novo. O exame do cortisol, ele foi reduzido em 24%. O cortisol é o hormônio do estresse. Eu vi hoje, né, eu entrei, tem estudos que reduzem as questões na TPM, né, as mulheres sabem muito bem o que é a TPM, na insônia e na vida prática, como eu tenho visto no meu dia a dia, tenho visto várias pessoas, eu posso afirmar que as evidências científicas, elas se comprovam na prática, né? Se comprovaram na minha vida, se comprovam na vida dos clientes, curando traumas, dores do luto, dificuldades, né, com insônia, dificuldade em relacionamento. Gente, o meu professor, o André Lima, quando ele trouxe a técnica para o Brasil, ele estudava prosperidade. Ele tinha dificuldade na área financeira. É um dos benefícios também muito grande. Por quê? Porque ela quebra crenças limitantes. Por exemplo, conceitos negativos que você tem a respeito do dinheiro, pensamentos, né, que o dinheiro associado a coisas ruins que bloqueiam a sua prosperidade, que te impede de prosperar e ter dinheiro em abundância. Então, ele trouxe para o Brasil com esse objetivo, mas ele viu que ela se aplica muito mais e hoje ele forma terapeutas, né? Então, é muito rico, é muito bonito o resultado da FT. E para você, que é aquele São Tomézinho que só acredita vendo, o meu convite é que você se permita fazer uma sessão, para que você sinta na prática, porque às vezes se eu te disser os efeitos, você não vai compreender, mas se você viver, você vai entender, né? Na última terça-feira veio uma cliente, que ela deve estar na 8ª sessão, se eu não me engano, e ela disse: Neila, eu estou quase concluindo que eu estou curada da fibromialgia. E ela nunca nem tinha falado de fibromialgia para mim, né? Ela falava que sentia dores, mas nós fomos limpando cada questão. Culpas do passado, baixa autoestima, sentimentos de autopunição. Nós fomos limpando cada dor dessas. E está refletindo no corpo físico, né? Então, é uma preciosidade a técnica da FT. Tem resultados práticos, tem resultados rápidos. Por quê? Porque se comparado às terapias convencionais, isso eu ouço de clientes que já fez acompanhamentos, né, com outros profissionais, mas quando faz a técnica da FT, o resultado vem mais rápido. Então, eu sou uma das pessoas que divulga essa técnica aqui em Carmo do Paranaíba, em Minas, no Brasil, porque eu sei dos resultados dela, do potencial de ajudar a transformar a vida das pessoas. Então, use, não foi registrado patente. É simples, é simplesmente tocar nos pontinhos e falar o que você sente. Os pontos são aqui, ó, ponto do karatê, topo da cabeça, início da sobrancelha, final da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, ponto da clavícula, rumo do mamilo, abaixo da axila. E você só observa seu corpo, pode ser qualquer situação. Medo, raiva, tristeza, sentimento de incapacidade, sentimento de culpa, de vergonha, de ódio, de querer quebrar a cara da pessoa, mas você começa a tocar e falando que você está sentindo aquilo, você vai sentir um alívio no seu corpo. Aí você aplica isso para questões mais profundas também. Pode ser um trauma, um abuso, um trauma de um acidente, de perda de familiar. Enfim, é tratável toda situação emocional que te bloqueia, qualquer emoção negativa, qualquer pensamento negativo, qualquer crença limitante, qualquer situação que te impede de fazer as coisas com leveza, com facilidade, você pode tratar na EFT, com a EFT. Essa é a minha ferramenta principal que eu uso nos meus atendimentos, porque eu vivi
né? Eu sei os resultados dela na minha vida, em várias áreas, em várias situações, por isso eu sou apaixonada pelos resultados da FT. Se permita conhecer essa técnica, siga o meu Instagram, siga o meu Facebook, porque eu trago exercícios práticos que se você fizer isso na sua casa já vai te beneficiar muito. E se você tem questões do tipo, se permita fazer uma sessão para você verificar como é, se permitir receber os benefícios, porque realmente você está diante de uma técnica que pode transformar a sua vida, trazendo uma melhoria absurda, e você merece isso, você merece ter uma vida feliz, você merece ter uma vida abundante, você merece ter uma vida cheia de alegria, né? Sendo realmente completo e realizado. Então, até a próxima e um abraço.